Fala pessoal, Carlos aqui e nesse vídeo eu vou te apresentar a nova ferramenta do Notion, os formulários. Então, pega o seu café e acompanhe o vídeo. Bom, já estamos aqui no nosso Notion e vocês já podem notar que agora aqui embaixo, quando você tem uma página vazia, aparece a opção de formulário. Mas antes, eu já vou te mostrar como você pode criar de uma forma simples, rápida, diretamente num bloco. Basta você digitar /formulário, que ele já vai aparecer aqui para você criar. Então, clicando aqui, a gente cria um formulário e ele já está disponível para você personalizar. Primeira coisa que a gente tem que entender, como que funciona o formulário, qual que é a estrutura dele? O formulário, ele é baseado em uma base de dados. Então, se eu clicar aqui nas visualizações, eu vou verificar que eu tenho uma visualização de respostas e essa visualização aqui, ela é uma base de dados. Então, aqui está o nome da base de dados que foi criada, novo formulário, e ele já cria algumas propriedades, como pergunta 1, que no caso é o nome da página, participante, que é a pessoa quem respondeu, horário de envio, que é o horário que foi criado essa resposta, e a pergunta 2. Enfim, então você já entendeu que para um formulário existir, obrigatoriamente a gente tem que ter uma base de dados. E quando a gente dá aquele comando ali /formulário, o Notion já cria essa base de dados para a gente. Mas vamos analisar a fundo o formulário em si. Aqui no formulário, começando pela parte de construção dele, o que a gente tem de disponível? A gente tem ícones, então você pode adicionar o ícone que você achar melhor. Por exemplo, aqui eu vou adicionar uma linha, deixar assim umas barrinhas, o título. Posso adicionar também uma capa para esse formulário, e aí fica aquela questão, você pode carregar uma capa, ou você pode pegar da galeria do Notion, de um link, ou de um splash. Vou pegar uma capa aqui da galeria, essa foto aqui tá legal, gostei dela. Uma descrição, então você também pode personalizar uma descrição para o seu formulário. Aqui embaixo, nessa região que está em cinza aqui, ó, já é uma questão muito interessante. Aqui diz respeito a quem tem acesso para preencher esse formulário. No caso, quem que vai responder esse formulário. Aqui nessa opção está somente pessoas do espaço de trabalho da equipe CCN podem preencher esse formulário. Se eu clicar aqui nesse botão alterar, ele vai me aparecer algumas outras opções. Esse botão alterar é o mesmo que esse botão aqui de cima, compartilhar formulário. Daqui a pouco a gente volta aqui, que eu já vou comentar um pouquinho mais a respeito desse botão compartilhar. Aí embaixo desse campo aqui, começa de fato o nosso formulário, onde a gente vai ter as perguntas ali para serem preenchidas e configuradas, no caso. De padrão, nesse formulário que eu criei, o Notion já me criou uma pergunta 1 e uma pergunta 2. Para eu criar novas perguntas, é só eu passar o mouse por aqui, ó, que ele vai me aparecer um maisinho para eu criar uma pergunta acima dessa pergunta 1. Posso passar o mouse entre duas perguntas, que ele vai me dar a opção de criar uma outra pergunta aqui, ou posso vir aqui embaixo e clicar para adicionar uma pergunta. Uma questão muito interessante é o seguinte, quando eu clico aqui em adicionar uma pergunta, basicamente eu estou selecionando uma propriedade. Então, se eu clicar aqui ó, em adicionar pergunta, eu vou selecionar uma propriedade de uma base de dados. Como aqui nessa base de dados eu acabei de criar, eu não tenho nenhuma propriedade sobrando, uma propriedade a mais, ele me dá algumas opções que eu posso escolher, alguns tipos de propriedade. Por exemplo, aqui eu vou selecionar telefone. Cliquei aqui, ele já me cria essa pergunta e dá algumas opções. Eu vou mostrar elas para vocês. Primeiro, se eu clicar aqui nos 3 pontinhos, edite a pergunta, eu posso estar editando essa pergunta. E quais que são as edições que eu tenho, essas opções? Eu tenho para deixar essa pergunta obrigatória, então seleciono aqui, eu deixo ela obrigatória. Posso colocar uma descrição nessa pergunta também. Cliquei aqui, ó, já me libera o campo para eu preencher uma descrição. Posso verificar o tipo da pergunta, aqui no caso é um tipo telefone, mas eu posso alterar a partir daqui. Posso ver a propriedade que é vinculada a essa pergunta. Então, quando eu clico aqui, ó, eu vejo que é uma propriedade telefone, o tipo telefone também. Sincronizar com o nome da propriedade. E aqui vem uma questão bem interessante.
Se você tem uma propriedade que o nome dela não é muito característico de uma pergunta, você pode desmarcar essa opção para que, por exemplo, eu posso chamar aqui de celular e eu vindo na minha base de dados, então vou mudar aqui, ó, eu vou verificar que o nome da propriedade continua o mesmo. Aqui no caso, telefone. Então, editei essa questão aqui do sincronizar. Pergunta duplicada serve para a gente duplicar essa pergunta. Clicando aqui, o que eu estou fazendo também? Eu estou duplicando a propriedade de telefone. Agora, quando eu verificar aqui na minha base de dados, vai estar aqui, ó, telefone 1, ou seja, essa propriedade foi duplicada também. Por fim, eu tenho excluir a pergunta, e quando eu clico aqui em excluir essa pergunta, eu também vou estar excluindo a propriedade. Então aqui, ó, a gente vai verificar que eu excluo essa propriedade também. Mas tem um detalhe, isso só acontece quando a gente está construindo pela primeira vez um formulário. Se eu já tiver respondido alguma pergunta, ou já tiver perguntas respondidas, ou esse meu formulário é de uma base de dados já existentes, quando eu clicar em excluir, eu não vou excluir de fato uma propriedade. Beleza? Então, a gente já aprendeu aqui como funciona a cara do formulário em si. Já criamos uma pergunta, já configuramos uma pergunta também. Tem um detalhe aqui que é muito interessante. A gente consegue personalizar os textos. Como assim? Se eu clicar aqui e selecionar, eu consigo mudar o formato para itálico, sublinhado, taxado, enfim, e mudar a cor. Então, fica muito interessante também essa personalização das cores das suas perguntas. Um detalhe interessante também é que dependendo do tipo de propriedade que você for utilizar para a pergunta, você também ganha algumas opções a mais de configuração. Por exemplo, se eu for usar aqui um texto, eu tenho a opção aqui, ó, de deixar como resposta longa, ou seja, a pessoa poderá preencher mais informações dessa resposta. Tenho também aqui a data. Quando eu escolho, eu posso pedir para que a pessoa coloque a data de término, ou seja, vai ser a data de início e término, e posso deixar a opção também de incluir hora. Passando aqui também para múltipla escolha. Se eu seleciono essa opção aqui, eu posso criar as opções, então, tipo 1, tipo 2. E o interessante aqui é que eu consigo limitar a quantidade de respostas da pessoa. Por exemplo, aqui eu só quero que ela responda uma. Se eu colocar mais um tipo aqui, por exemplo, e deixar aqui, ó, ilimitado, ela consegue responder a quantidade que ela quiser. Passando em mais propriedades aqui, nós temos a propriedade de pessoa, e aí a pessoa vai conseguir selecionar quem ela quer marcar nessa resposta. Mas esse tipo de pergunta aqui, ela só funciona quando você está compartilhando dentro do seu espaço de trabalho. Eu já vou falar sobre compartilhamento, então fica mais um pouquinho aí no vídeo. Enfim, aqui a gente também consegue definir uma quantidade de seleção de pessoas. Na propriedade de arquivo e mídia, aqui basicamente a pessoa vai fazer um upload de um arquivo limitado a 100 megas e a 10 arquivos. Temos também a propriedade de número, onde aqui não tem nenhuma configuração diferente. Temos caixa de seleção, que também não tem nenhuma configuração em si diferente. E-mail, que também não tem nenhuma configuração. URL e, por fim, telefone. Então, vimos aqui todas as nossas propriedades e a gente pode notar aqui que em algumas delas a gente tem algumas configurações específicas. Então, vamos supor que a gente montou o nosso formulário aqui e agora, como que eu faço para ver como ele está ficando? Basta eu clicar aqui em prévia que eu já vou conseguir ver a cara dele aqui. Por exemplo, olha como ele ficou. Então, tem as perguntas aqui onde pode digitar a resposta, pode selecionar as opções, digitar o celular, texto, data, enfim, todas essas propriedades. Uma coisa interessante é que você pode preencher essa sua prévia para você verificar como vai ficar o resultado na sua base de dados. Então, aqui na minha pergunta 1, por exemplo, vou colocar aqui, ó, Carlos, que é o meu nome, e essa é a única opção que eu vou marcar. Vou clicar aqui em enviar. Ele já aparece aqui, ó, a sua resposta foi enviada, enviamos um e-mail com link para a sua resposta. Posso clicar em ver minha resposta, ou eu posso vir aqui em respostas e já aparece aqui, ó, participante, quem foi que preencheu, as outras propriedades, se mais alguma foi marcada, no caso aqui o horário de envio, a opção 3 que eu selecionei lá, enfim, foi só isso que eu respondi. Voltando aqui para o nosso formulário, falando um pouquinho agora do compartilhamento, o que é possível fazer de compartilhamento?
Então, a gente tem aqui 3 opções de compartilhamento, mas na verdade são 2. Se eu clicar aqui nessa opção, eu consigo ver as 3. Vou começar pela última aqui, sem acesso. O que isso quer dizer? Que meu formulário vai ser fechado, ninguém vai conseguir responder ele na verdade. Se eu clicar em prévia, olha como que ele fica. Este formulário não está disponível. Então, a primeira forma de compartilhar é você fechar esse formulário por um tempo. Depois, nós temos a opção público. E agora que eu selecionei aquela opção público, o que aconteceu? Lembra que eu comentei que aquela propriedade de pessoa que eu criei, ela não ia funcionar quando fosse público, ela só ia funcionar quando a gente estivesse compartilhando dentro do nosso espaço de trabalho? É basicamente isso que está explicando aqui. Que essa pergunta não é compatível com o formulário público e não será exibida para essa pessoa. Então, eu vou clicar aqui em Entendi. Meu formulário já está público e quando eu deixo ele público, eu tenho uma opção de desmarcar a marca do Notion. Só que isso daqui é só se você tem um plano pago. Se você tem um plano gratuito, vai ficar aparecendo essa marca. E também, quando a gente deixa disponível para qualquer pessoa, ele obrigatoriamente deixa como uma resposta anônima. Então, todas as respostas vão ser anônimas. Mas aí entra uma questão. Não é porque uma resposta é anônima que você não pode colocar, por exemplo, que o celular da pessoa seja obrigatório, que o e-mail para ela preencher seja obrigatória. Enfim, então, teoricamente, esse formulário vai deixar de ser público. Voltando aqui, para a gente ver mais um pouquinho sobre o compartilhamento. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse link aqui e colar no meu navegador. Bom, já estou com o meu navegador aberto aqui e olha como que fica o formulário em si. No caso, o meu computador está com o modo escuro, então por isso que ele ficou nesse formato aqui. Mas eu posso colocar no modo claro, que ele ficaria dessa forma também. Então aqui ele aparece o nome, a capa ela vai ficar de fora a fora. Talvez não fique tão legal, né? Mas, enfim, ela aparece aqui também. A descrição, as perguntas, as opções aqui para selecionar, enfim, todas as coisas para preencher. E aqui tem o botãozinho para a pessoa enviar a resposta dela. Então, assim que fica o nosso formulário quando ele é público. Quando você enviar o link para uma pessoa, é isso que ela vai receber, essa tela aqui que ela vai ver do formulário. De volta aqui no Notion, a gente vai vir aqui em compartilhar formulário novamente. A gente vai mudar agora para qualquer pessoa da equipe. O que isso significa? Primeira coisa, nesse formato aqui, a pessoa vai precisar estar logada no Notion, então ela tem que ter uma conta no Notion para responder esse tipo de formulário aqui, e ela tem que ter acesso à sua base de dados. Então, para a pessoa responder esse formulário com esse tipo de permissão aqui, ó, de compartilhamento, as pessoas têm que ter acesso a essa base de dados aqui, beleza? Então, esse ponto é bem importante. E aí, esse compartilhamento pode ser feito de 2 formas. Você pode compartilhar o link também. E aí, no meu navegador, quando eu copiei o link e eu não estou com a conta logada, olha o que me aparece para eu fazer login. E vai precisar ter acesso à base de dados para conseguir responder. Colei aqui no meu navegador, numa conta que eu estou logado, e olha a diferença. Como eu compartilhei com uma pessoa que está no meu espaço de equipe ali, no meu espaço de trabalho, e tem acesso à base de dados, essa pergunta aqui, já vem aqui a opção mostrando quem está respondendo essa pergunta. Enfim, o restante fica igual. Mas também tem uma curiosidade que é muito interessante. Você pode integrar esse formulário dentro de uma própria página sua do Notion. Então, como que eu posso fazer essa integração? Eu vou criar aqui uma página e vou chamar essa página aqui de feedback. Então, é uma página onde eu quero compartilhar com as pessoas que elas têm acesso àquela minha base de dados e eu quero que elas deem um feedback. Só que eu já quero que fique integrado no Notion, incorporado no caso aqui. Quando eu clico, olha como vai ficar esse formulário. E ele pode ser preenchido diretamente aqui no Notion. Não precisa abrir um navegador para estar preenchendo. Então também é muito interessante essa forma de compartilhamento. Lembrando, as pessoas precisam ter acesso à sua base de dados. Se elas não tiverem acesso, elas não vão nem conseguir visualizar esse bloco aqui. Vai aparecer sem acesso para elas. E aí, mais um detalhe interessante aqui sobre o compartilhamento, essa forma de compartilhar, é possível ativar também a resposta anônima. Então, se eu clicar aqui, a resposta dessa pessoa, por mais que ela esteja no meu espaço de trabalho, por mais que ela tenha uma conta ali no Notion, vai vir como resposta anônima. Então, eu não vou conseguir identificar quem foi que respondeu esse meu formulário. E para a gente finalizar aqui esse vídeo sobre os formulários, eu vou falar um pouquinho como a gente pode criar um formulário a partir de uma base de dados já pronta. Aqui embaixo, eu vou criar uma base de dados em página inteira. Então, criei essa base de dados. Vou chamar de exemplo, vídeo, formulário. Essa base de dados, eu vou deixar algumas propriedades prontas aqui
data, seleção e telefone, por exemplo. Então, tem uma base de dados que eu já utilizo no meu negócio, na minha vida pessoal, e quero criar um formulário a partir dessa base de dados. Como eu faço? Na origem da base de dados, ou seja, onde essa base de dados foi criada, eu clico no maisinho aqui e seleciono formulário. Clicando aqui, ele vai me perguntar aqui se eu quero que ele crie automaticamente as perguntas baseado na minha propriedade. Então, posso criar aqui, ó, e automaticamente já vem todas as perguntas dessas propriedades. Ou eu posso selecionar também uma outra opção para eu escolher qual as perguntas que eu quero para esse meu formulário. E olha que interessante aqui, eu posso ter mais de um formulário. Por exemplo, esse aqui é o formulário 1. E nesse formulário 1 já veio automático todas essas perguntas. Se eu clicar aqui no maisinho, selecionar formulário, eu posso começar do zero e eu vou renomear aqui, ó, para formulário 2. E aí eu tenho diferentes formulários para a mesma base de dados. Então essa também é uma opção viável que você pode estar fazendo. Criar vários formulários para uma mesma base de dados e aí você pode enviar links diferentes para pessoas diferentes que você quer que preencha esses formulários. E aqui que eu criei do zero esse formulário e eu quero selecionar agora algumas propriedades em específico. Quando eu clicar aqui no maisinho em adicionar pergunta, ele me dá as propriedades existentes para eu estar selecionando. Então, por exemplo, aqui poderia selecionar a propriedade de telefone para eu preencher e poderia também criar novas propriedades, além de selecionar aquelas já existentes. Então, essa questão aqui também é bem interessante para a gente estar utilizando em base de dados que a gente já utiliza no dia a dia. Voltando aqui para a nossa página inicial aqui do formulário, tem mais uma opção que eu gostaria de mostrar para vocês. Quando a gente clica aqui nos 3 pontinhos, a gente tem 3 opções. Nova pergunta, que é basicamente a mesma coisa que clicar nesse botão. A gente tem a opção de automações, que é a mesma opção aqui de cima. E em automações, a gente pode configurar, por exemplo, para que quando uma página for adicionada, ou seja, quando uma pessoa responder o formulário, você vai notificar alguém, você vai enviar um e-mail para alguém, enfim, todas aquelas opções de automações que a gente já conhece, também é possível fazer a partir de um formulário. Clicando aqui em descartar essa automação, para a gente finalizar, é possível personalizar o formulário aqui, só que no caso é o botão de enviar. Então, está escrito aqui, ó, botão enviar, eu consigo mudar a cor desse botão. Se eu clicar aqui em prévia, eu vou verificar que o botão é preto. Eu posso mudar essa cor, por exemplo, para um roxo. E aí, clicando aqui em prévia novamente, ele está roxo. Posso personalizar o texto. Então, poderia ser confirmar. O título da confirmação, ou seja, quando a pessoa envia, aparece um título e uma mensagem. A gente poderia escrever essa mensagem. Formulário recebido. Obrigado pelo feedback. Enfim, essa mensagem aqui pode ser preenchida de acordo com o seu formulário. Então, se for um formulário de feedback, se for um formulário de cadastro de clientes, você vai personalizando essa opção conforme o tipo do formulário que você vai utilizar. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, então, explicando um pouco sobre essa nova ferramenta do Notion, um formulário. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários sugestões de vídeos que a gente pode estar trazendo para vocês. Deixem uma curtida também no vídeo se vocês gostaram dessa explicação sobre a ferramenta de formulário. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal para receber novos vídeos e vejo vocês nos próximos vídeos.